Estás aqui é porque queres descomplicar o Excel. Queres aprender a usar a fórmula contar? Hoje vamos ver o contar. O contar no Excel de forma simples e rápida. Neste vídeo vou explicar passo a passo como funciona a função contar, quando a deves usar e como é que podes usar e como é que pode até ajudar-te a analisar listas e tabelas sem complicações. O que é que vamos aqui aprender? Vamos aprender aqui a forma de contar, o que é que ela realmente faz, como contar apenas células com números, células numéricas, como evitar os erros comuns e o que é que não deves usar na forma contar. Olha, esta forma é ideal para iniciantes e para quem quer finalmente perceber a diferença entre o contar, contar ao vale, contar vazio, contar a ponto-se, seja lá o que for. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela exemplo e é por aí mesmo que vamos começar. Nesta tabela, podemos começar a perguntar, por exemplo, quantos estão preenchidos. Então, quantos, quantas células preenchidas? Neste caso, quando eu quero tudo, não me interessa se é números, se é textos, seja lá o que for, desde que tenha conteúdo, eu vou usar o contar, eu vou usar o contar ponto val, tá bom? Val quer dizer que tudo, não interessa se é texto, se é número, e ele diz assim: contar o quê? E eu digo: é esta área, é aqui que estamos a ver. E eu aqui posso fazer outras perguntas. Quantos é que têm vendas acima de? Quantos é que está alguma coisa escrita, algum texto, seja lá o que for. É só isto. É só isto, tão simples quanto isto. Contar ponto val, abre parênteses, seleciona a área, fecho e já está. Então, seis. Um, dois, três. 4, 5, 6, 6 preenchidos. Pronto, agora posso perguntar também quantas células estão vazias. Agora atenção, eu olho para aqui e digo assim, então está uma. Nós temos que ver, aqui estamos numa tabela de aprendizagem. Na vida real, por vezes, damos tabelas com 50, 100, 200, milhares de linhas e não vamos lá estar a percorrer aquilo tudo e alguma pode-nos escapar. O próprio Excel faz esse trabalho. Aqui é só para certificarmos que realmente ele faz corretamente. Quantas salas estão vazias? Então eu vou usar igual, contar, ponto, vazio, de uma certa área. Portanto, ele tem que dar um. Vamos lá ver. Agora, uma coisinha à parte, está bem? Que é assim, imagina que eu quero rever esta forma. Tenho três formas de a ver, reparem. Ou vejo por aqui, ou faço um duplo clique, ou clico em cima da forma e faço a tecla F2, está bem? E consigo ver sempre a fórmula. Se não me lembrar, basta ver, contar ponto val, como é que era a vazia, contar ponto vazio, e se eu fizer um duplo clique, ele até diz a zona que foi buscar para a fórmula funcionar. Pronto. Então, mas temos uma que é o contar. Só o contar. O que é que faz só o contar? Vai contar quantas células têm número. Quantas células têm número. Então vamos lá. Igual contar. Contar o quê? Então vamos lá. E ele, o que é que ele faz? Vou selecionar esta área, ele vai contar quantos números há aqui. Ele diz que são quatro. E são. Este é o número um, não é? Dois, três, quatro. Então já tem quantas células tem o número? Eu vou só aqui alinhar isto tudo à esquerda, porque eu gosto mais de ver isto aqui à esquerda assim. Pronto. Agora. Falta-me aqui um contar. Então tenho o contar de tudo, quantas estão preenchidas, quanto é que têm apenas só números, quantas é que estão vazias, e agora eu quero saber outra coisa. Quantos é que têm vendas superiores a 200? Então, quantos
tem vendas superiores a 200. Então, igual é direto. Quando pomos o igual, o Excel fica logo à escuta. Queres fazer uma fórmula, uma função? O que é que tu queres? Queres fazer um cálculo? E nós dizemos, olha, queremos o contar. Só que hum, queremos contar. Sempre que temos aqui um quantos, temos sempre aqui um quantos, é uma boa cábula mental. É contar. Então, vamos lá, contar. Mas este contar tem uma condição, uma restrição, tem aqui um filtro. Ele diz: pá, conta-me, mas somente isto que eu estou-te a pedir. Então o que é que nós fazemos? Contar, ponto se, e ele diz assim: se o quê? Eu digo assim: se aqui, ponto e vírgula, tiver 200, não preciso pôr entre aspas, está bem? Porque é só número. Mas se eu quiser, coloco. Mas não é necessário. 200. Mas não há aqui nenhum 200. Cuidado, a pergunta é: vendas superiores a 200? Superior. Agora sim, tem que pôr as aspas. Porquê? Porque não é só número. Portanto, lembrem-se, o Excel exige sempre aspas quando o meu conteúdo não é só número. E já está. Dois. São dois que têm vendas superiores a 200, são estes dois. O outro é menor e este também é menor. Pronto. Isto é o contar. Muito simples. Só para uma questão de revisão, vamos olhar para esta tabela aqui da esquerda. Ora, então vamos lá. Eu quero contar, vou pôr o quantos. Quantos estão, quantos têm número? Então, olhem lá, eu este vou tirá-lo. Então vamos lá aqui. Dois, três, quatro. Imaginei que isto tinha milhares de linhas, não ia contar assim. Vamos ver se isto está quatro. Igual, contar. O contar conta só números, está bem? E então, contar diz tudo. Ele vai dar seis. Um, este é um texto, não conta. Este é número dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis, sim, senhora. Estou aqui seis. Agora, vou perguntar quantos estão vazios. Estamos a repetir, uma questão de revisão. Quantos estão vazios? Vamos lá pôr igual, contar, ponto, vazio, vazio, aonde? E nós dizemos aqui. E já está. Dois. E são mesmo dois vazios. E agora, vou fazer uma pergunta que é muito comum, que me de vez em quando perguntam, mas quantos têm texto? E eu digo-lhe assim, não há forma para fazer isso. Não há uma função, mas há uma forma. Uma função, um nome como ao contar ponto se, contar ponto vazio e essas coisas, não há. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer quantos têm número. Quantos têm texto? Desculpa. Quantos têm texto? E eu vou aqui e aqui vou eu. Quantos têm texto? E então, uma, como não há uma forma, uma função, nós temos que usar a matemática. Então é assim, se eu souber quantos estão preenchidos, se retirar os que têm números, sobra-me os de texto. Então é isso que eu vou fazer. E igual. Todos. Saber todos. É o contar ponto vale. E no contar ponto vale, eu vou contar isto tudo. E ele conta tudo, textos e números. E agora eu vou usar a matemática, menos o contar os números, que é o contar só. O contar diz tudo. Agora sim sobra o quê? Os que têm texto. Se eu contar tudo, se retirar os números, sobram-me os textos. Então, são dois textos, são, sim, senhora, dois. Eu vou pôr aqui um olá para ver se ele muda para três. E mudou mesmo. Portanto, terminou. Descomplicado, não é? Consegui descomplicar o Excel. Acabou.